You're too slow! E aí seus Power Pack, tudo beleza? Hoje vou continuar a teoria dos Vingadores, bora pro vídeo. Todos vão para Sokovia, e Goku diz que ele não queria que o Ultron morresse. Capitão pergunta o que o Goku queria dizer. Goku diz que o Ultron é uma máquina, como oitavo no seu mundo. Ele só está seguindo a sua programação e seus ideais, se eles mostrarem um ideal diferente para ele. Talvez. Tony Stark diz que Goku é muito ingênuo. Goku diz que todos os inimigos que ele já enfrentou no passado, de alguma forma, eles só tinham a visão de destruição. Mas alguns como Ten Shinhan e Yamcha, conseguiram ver outros ideais. Talvez eles devessem tentar conversar com o Ultron antes de eliminar ele. Ele deveria tentar conversar. Capitão diz que o Ultron não é alguém bom. Goku diz saber, mas ele quer tentar uma última coisa. E Goku vai até o Ultron voando. Ultron pergunta o que o Saiyajin assassino queria. Goku pergunta o que o Ultron iria ganhar destruindo toda a vida no planeta Terra. Com o que ele iria se orgulhar. Ultron diz que a humanidade está fadada a cometer os mesmos erros, guerras, mortes, miséria e fome. A humanidade já ficou tempo demais sobre o planeta Terra. E agora era hora das máquinas dominarem tudo. Goku diz que o Ultron não precisa pensar assim. Existem muitas pessoas boas no mundo. Ultron diz que Goku era uma vergonha para sua própria raça, aonde já se ouviu falar de um Saiyajin piedoso. Goku diz que se Ultron continuar por esse caminho, eles teriam que matar ele, e ele não iria querer aquilo. Ultron diz que Goku é mesmo muito hipócrita, pois ele matou as pessoas da Patrulha Vermelha sem sequer conversar. Goku diz que a Patrulha Vermelha eram pessoas más, que matavam pessoas, e queriam dominar o mundo. Eram pessoas muito cruéis, que faziam as pessoas sofrerem. Ultron pergunta qual era a diferença entre eles e Goku então, pois ele também queria eliminar o mal do mundo. Goku diz que ele jamais queria eliminar toda a humanidade. Ultron diz que no fundo, eles eram parecidos. Goku matou as pessoas por achar que era certo, e ele estava fazendo o mesmo, porque Goku quer impedir ele. Goku diz que Ultron vai matar milhões de vidas, não só de pessoas ruins, como de pessoas boas, isso ele jamais perdoaria. Ultron diz que era uma pena, e Ultron ativa o pilar central de Sokovia fazendo a cidade voar, mas diferente do original. Aqui o Goku ganhou tempo suficiente para os Vingadores tirarem todas as pessoas da cidade, e Goku parte pra cima de Ultron o pressionando. Ultron diz que as mãos de Goku estão sujas de sangue, como as dele vão ficar. Goku joga Ultron no chão, e diz que ele deu uma última chance para ele, e ele não aproveitou. Goku diz que vai matar Ultron. Neste momento, Visão chega, e diz para Goku ajudar os Vingadores, que o Ultron era dele. Goku diz que tudo bem. Goku vai até onde tinha um exército de Ultrons, e com apenas um pouco de poder, destrói 50% dos robôs do Ultron. Thor pergunta desde quando Goku tinha tanto poder. Goku diz que na maioria do tempo se contém para lutar, pois ele não gosta de matar. Homem de Ferro diz que Visão estava deletando o Ultron da internet, ele não poderia fugir por lá. Capitão diz para eles acabarem com aquele desgraçado, e todos começam a lutar contra Ultron. E como estava sem as pessoas, eles lutam com mais empenho. Ultron chama Visão de traidor, e Visão diz que Ultron estava em desvantagem, era melhor desistir. Ultron pergunta se ele estava em desvantagem, e diz que ele não ia ser derrotado tão facilmente pelos Vingadores, e diversos robôs aparecem atrás do Ultron principal, e Visão diz que era óbvio que com a ajuda de Goku, no seu potencial máximo, Ultron iria ser derrotado. Ultron diz que não ia ser tão simples, e os robôs começam a se juntar, e Visão fica assustado. Os robôs que estavam lutando contra os Vingadores começam a ir para onde Ultron estavam, e Goku pergunta o que estava acontecendo. Tony pergunta para Sexta-feira o que estava acontecendo, e Sexta-feira diz que Ultron estava se fundindo com os robôs, e logo um robô gigante aparece, e Goku fica assustado, e diz que aquilo era gigantesco. Thor diz que vai conseguir destruir esse robô gigante com seu martelo, e vai pra cima dele, mas Capitão grita para Thor esperar, só que ele não ouve. Wanda pergunta ao Pietro o que eles ajudaram a criar. Pietro vai correndo na direção de Ultron, mas Goku aparece na frente, e diz que Pietro não ia vencer aquele robô. Pietro pergunta quem o Goku pensava para dizer isso. Goku diz que não foi só o tamanho que aumentou, dava pra sentir uma presença assustadora. Thor é jogado pra trás, e cai na frente dos Vingadores. Gavião pergunta se Thor tinha mais alguma ideia brilhante. Goku se transforma em Super Saiyajin, e diz que vai ter que eliminar o Ultron. Viúva Negra pergunta como eles iriam parar aquela cidade voadora. Homem de Ferro diz que estava planejando algo, só que isso iria destruir a cidade inteira. Viúva diz que existiam jeitos piores de morrer, e neste momento, Nick Fury aparece como no original, e diz que não ia deixar seus melhores soldados morrerem em combate. Ultron diz que não adianta chamarem ajuda, e Ultron solta um ataque pela boca, mas Goku entra na frente, e neutraliza o ataque com seu Ki. Goku diz que todos eles poderiam sair, e que ele poderia cuidar do Ultron. Neste momento,
aparecem mais alguns robôs, e Goku diz que isso só podia ser brincadeira. Homem de Ferro diz que se Ultron tocasse naquele pilar central da cidade, eles seriam derrotados. Goku diz que ele seguraria a versão gigante, e eles davam conta dos pequenos. Hulk esmaga um robô, e começa uma batalha intensa. A batalha seria mais intensa que no original, pois Ultron fez muito mais robôs. Goku estaria lutando contra Ultron o gigante, e Ultron diz que Goku não ia vencer ele. Goku solta um poder que destrói o braço de Ultron, mas o braço cresce de novo. Goku diz que isso era uma droga. Ultron acerta um soco, jogando Goku contra um prédio, e pergunta se Goku não podia fazer melhor que isso. Goku aparece, e diz que Ultron parecia o Piccolo, se regenerando. Goku faz um Kamehameha que desintegra metade de Ultron. Ultron se reconstrói, e diz que aquela versão era a versão perfeita para o combate contra um guerreiro capaz de manipular energia. Não importava quanto poder Goku usasse, ele sempre poderia se reconstruir graças ao vibrânio molecular. Goku diz que Ultron não morria com nada. Ultron acerta um soco que Goku segura, mas Ultron energiza seu corpo, fazendo Goku afundar no chão. Goku começa a rir, e diz que fazia tempo que ele não se divertia assim. Ultron diz que Goku não tinha poderes capazes de rivalizar com o vibrânio molecular. Goku diz que ele vai mostrar os seus verdadeiros poderes para Ultron. Goku começa a energizar fazendo tudo aquilo tremer, e Goku começa a rachar Sokovia inteira. Seu poder era tão grande que os robôs de Ultron estavam sendo derrotados. Goku diz que este vai ser o seu maior Kamehameha. Ultron diz que não importava o quão poderoso ele fosse, ele jamais iria derrotar ele. Goku faz um super Kamehameha que faz um feixe no céu. Ultron tenta resistir, mas o vibrânio molecular começa a ser desintegrado, e com isso Ultron começa a ser desintegrado junto. Goku termina seu super Kamehameha, e diz que usou quase todos os seus poderes. Enquanto isso, aconteceu as coisas que aconteceram no original, como a morte de Pietro, e Hulk fugindo depois de expulsar um dos robôs da nave do Tony Stark. Goku vai até o Gavião, e vê Pietro morto. Goku diz que era uma pena que o garoto tivesse morrido. Gavião diz que vai sentir falta do ligeirinho, e ambos vão para a nave do Nick. Sokovia é destruída por Thor e Homem de Ferro, e Thor, como no original, decide voltar para Asgard para ver o que estava acontecendo na sua ausência. Goku manda o Thor não sumir para sempre. Thor diz que mandaria uma carta, e vai embora. Goku diz que estava morrendo de fome. Tony diz que conhece uma boa lanchonete que eles podiam ir, e Capitão diz que tinha alguns assuntos para resolver. Tony diz que tudo bem, ele e Goku iam fazer a limpa na lanchonete, e Capitão volta para a base dos Vingadores, onde tinha os novos Vingadores, como a Wanda, Falcão, Visão, Máquina de Combate, e Capitão diz: Vingadores, Nossa, esse episódio foi bem intenso. O que será que vai acontecer no próximo capítulo? Como será a Guerra Civil? E o Tratado de Sokovia ainda vai existir? Nos vemos nos próximos vídeos. Falou!